Tem pessoas assim retardadas, né? A natureza humana, a nossa vida, a natureza caída de Adão, de Caim, é perversa, é tola, é maldosa. Olha o que uma pessoa dessa, me desculpa, olha o que um retardado desse coloca no comentário. Por que retardado? Porque a mente dele é retardada, é um cara atrasado. E esse daí, quando ele recebe uma oração, que ele recebe um balabachur nos cantarábias, provavelmente é um desses que diz que se converteu. Olha o que ele fala, a pergunta dele no comentário. Só me responda uma coisa. Por que a graça ainda não curou as suas vistas? Everaldo Luiz Vital. Olha o que esse cabeça de camarão, ele fala. Você vê, ele não conhece nada a meu respeito. Primeiro que eu não sou pregador. Primeiro que eu não anuncio a graça para ninguém. Pelo contrário, o Evangelho Eterno está nos dando entendimento que a graça ficou para trás. Outra coisa, eu não sou curandeiro. Eu não ofereço cura para ninguém. Eu não falo nada, não peço nada em nome de Jesus para ninguém. E aí? Eu sou deficiente visual? Eu sou cego? Eu tenho 56 anos, não é natural que minhas vistas chegam uma hora que fica cansada. Meu grau aqui embaixo é pequeno, meu grau em cima é menos ainda. Aí um cara desse que não tem nada na cabeça, não tem nada, a não ser aquilo que camarão tem, aquilo que gato enterra, não, porque o que o gato enterra serve para adubo. O que um cara desse que faz uma pergunta dessa, não tem nem isso, nem o que o gato enterra tem na cabeça. É uma cabeça oca. É igual minha afinada avó falava, é um miolo de pote. Aqueles potes de barro de colocar água, sem água, fica vazia. É o que um cara desse tem na cabeça. Aí eu falei para ele, fui e li. Por que Paulo, eu falei isso daí, que essa pergunta que você fez para mim, você tinha que ter feito para Paulo, quando ele esteve aqui. Porque Paulo ficou deficiente visual. Paulo sim, quando o Cristo glorificado, quando aquela luz na estrada de Damasco deu de frente com Paulo, ele sim ficou deficiente visual. Ele ficou, mas eu não. Paulo disse assim em Gálatas capítulo 4, versículo 14 e 15. E por mais que a minha enfermidade na carne lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo nem desgosto. Pelo contrário, me receberam como anjo de Deus, como o próprio Cristo. O que aconteceu com a felicidade que vocês tinham, porque posso dar testemunho de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. Você entendeu? Paulo, que foi Paulo, que o próprio Espírito da graça esteve nele, falou pela boca dele, anunciou as boas notícias do reino de Deus aos gentios. Paulo nunca pediu para ser curado. Paulo não fez campanha, não fez voto, não fez oração. E Paulo era uma pessoa de oração. Paulo orava. Ele não jejuava, ele não buscava Deus em templo, nada disso. Quando ele recebeu a revelação a partir do livro de Romanos, nem no templo lá ele não frequentava mais. Então você veja. Então quem deveria pedir uma cura foi Paulo, ele não pediu. Pelo contrário, ele ficou muito feliz, satisfeito, porque afinal de contas, ele falava pelo Espírito de Deus. Você entende? O que um cara desse tem na cabeça? Só me responda uma coisa, por que a graça ainda não curou as suas vistas? Será que eu respondi bem para ele? Coloca no comentário, coloca a sua opinião a respeito de um ser inútil desse. Inútil. A não ser que ele mude, se ele não mudar, 180 graus, ele vai ser um ser inútil. Ele vai ser uma pessoa que vai terminar o tempo de experiência na carne, na sua inutilidade, futilidade, neutralidade, o seu ser isentão. É isso que ele vai ser. Vai ser um nada. Provavelmente esse cara é um cara que não consegue ter amizades boas, a não ser amizades falsas, porque ele deve ser chato. Um cara com um comentário desse deve ser insuportável, deve ser um cara arrogante, presunçoso, deve ser um cara que confia na força dele, no trabalho dele, às vezes no dinheiro dele.
Um cara desse não conhece nada de Bíblia, um cara desse não conhece nada de Deus. Um cara desse talvez é um religioso, porque os religiosos que ficam atrás de cura, de milagres. Mas quando você vê Paulo, deficiente visual, Paulo que precisava escrever as cartas, dependia do irmão Lucas para escrever para ele. Tá bom? Curte, comenta, compartilha, se inscreve, ativa o sininho e eu vou deixar avisado para você, o cabeça de minhoca. Para cima de Moá, para cima de mim você vai querer fazer graça, faça graça perante os religiosos, para cima de mim não. Porque eu conheço um pouquinho dos escritos bíblicos e eu acredito nos escritos bíblicos. Então eu tenho como me defender, tá bom? Cabeça de camarão. Tchau.